Meu nome é Juliana de Oliveira. Essa jornada Getúlio Massari de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural. Estão participando desse projeto Samara Souza e o orientador Fabiano Ferreira Dutra. E o projeto é Bactérias e Fungos Associados no Fenótipo à Asma Alérgica Experimental. A microbiota ela pode afetar a biologia da mucosa com a interação dos fungos com o epitélio e com as células do sistema imunológico, modulando suas funções ou afetando a composição bacteriana. O amadurecimento da microbiota pulmonar ela altera a proporção dos filos, o que favorece os bacteriodetos, e dentro dessas células, dessas classes de bactérias, existe uma série de gêneros que são benéficos para o organismo. No início da vida do indivíduo, enquanto a microbiota ainda está em amadurecimento, o indivíduo fica mais suscetível no desenvolvimento de doenças alérgicas pulmonares, como a asma. E por isso que foram observados em modelos de animais que quanto mais novo o camundongo for, maior são as chances do desenvolvimento de um quadro inflamatório associado ao modelo asmático, devido à falta do amadurecimento da microbiota. Isso acontece porque a presença de gêneros e espécies de bactérias favorece a indução de mecanismos tolerogênicos que mantêm o desenvolvimento da doença asmática. A presença de alguns gêneros de bactérias possui uma associação positiva com risco de desenvolvimento e progressão da asma. Alguns desses exemplos são estreptococos e homeofilhos. A atopia é uma predisposição genética que a pessoa tem a partir do ambiente em que ela se encontra para desenvolver ou não desenvolver determinada alergia. A pessoa que sofreu uma disbiose, por exemplo, e não possui uma microbiota matura, pode ter uma predisposição no desenvolvimento dessa doença. Alterações profundas na microbiota causada por fatores externos podem piorar a suscetibilidade no desenvolvimento da asma. E a asma é uma doença inflamatória que afeta o tecido pulmonar, e as características das respostas inflamatórias fazem com que o paciente passe por um processo de obstrução das vias aéreas, gerando a falta de ar. Isso acontece principalmente pela ativação de células pela musculatura lisa, que passa por um processo de estrangulamento das vias aéreas. Associado a isso, existe uma grande produção de muco pelas células caliciformes, o que contribui para a obstrução das vias aéreas. Uma justificativa para esse projeto é que, embora existam vários mecanismos descritos entre os micro-organismos e o sistema imunológico, pouco se sabe sobre essas interações, principalmente em relação aos fungos e à mucosa pulmonar. E o objetivo é investigar o impacto da disbiose dos fungos pulmonares no desenvolvimento de asma alérgica experimental no fenótipo de células residentes do pulmão. Um primeiros procedimentos, o objetivo 1, é padronizar um protocolo de disbiose dos fungos do pulmão através da inoculação de fluconazol pela via intranasal. E a disbiose ela será induzida com a administração de fluconazol pela via intranasal por 7 dias consecutivos antes do desafio do extrato de ácaro diluído em salina pirogênica. Esses desafios eles serão realizados 3 vezes por semana, a cada 2 dias, por 2 semanas. E as análises serão realizadas 72 horas após o último desafio. A análise será feita por PCR quantitativo, para avaliar a quantidade total de fungos e bactérias, e também avaliar as diferenças nos principais filos de bactérias e fungos presentes no pulmão, também por PCR quantitativo. E a segunda etapa é comparar os efeitos da disbiose da microbiota na indução da asma alérgica experimental por HDM entre camundongos B6. Bom, eu vou fazer a análise de camundongos B6 porque, inicialmente, não é um camundongo suscetível no desenvolvimento da asma alérgica em relação ao BALB6C. Mas a justificativa para usar esse camundongo é comparar ele com o BALB-C, pois os dois apresentam uma microbiota completamente diferente. Entre essa avaliação, vai ser importante avaliar o B6 porque é um camundongo mais resistente à indução da asma. E avaliar se essa disbiose da microbiota fúngica é suficiente para fazer com que esse camundongo se torne mais suscetível à asma alérgica. Assim será feito por mim. Outra aluna será responsável por avaliar os camundongos BALB-C. Bom, aqui será analisado a diferencial de células no lavado broncoalveolar,
de eosinófilos, neutrófilos e células mononucleares, como mostrado nesse elevado bronquialveolar um camundongo desafiado com HDM. Também será feita a quantificação de eosinófilos em torno dos bronquíolos, por histologia pela coloração de Sirius Red. E a produção de muco nas regiões dos bronquíolos pela coloração de ácido periódico STIF também será analisada. E geralmente esse modelo de HDM nessas regiões ficam bastante inflamadas, com grande infiltragem de leucócitos. E em torno dessa região, nós vamos investigar uma quantidade de muco pelas células caliciformes. Também será analisada a produção de citocinas no bulbo por ELISA e L4, que vai induzir os linfócitos TH2 e a produção de IgE pelos linfócitos B, que é essencial para a sensibilização, e L5, que faz uma diferenciação e sobrevivência de eosinófilos, e L13, que induz a produção de muco. E depois desse primeiro grupo de experimentos, se a hipótese se confirmar, a gente pretende investigar os mecanismos. Como podemos ver aqui, nessas próximas etapas, que é avaliar o efeito da disbiose da microbiota sobre os macrófagos e células dendríticas em camundongos normais ou suscetíveis à asma alérgica experimental. E foi observado que a substituição dos macrófagos de origem embrionária por macrófagos derivados de manócitos inibe a resposta alérgica induzida por HDM, e refletindo, assim, a influência que a microbiota local no fenótipo dos macrófagos durante a colonização do tecido tem sobre os macrófagos. E após a desbiose da microbiota, os animais serão tratados com clodronato para podermos avaliar o fenótipo dos macrófagos que vão povoar o pulmão sem essa classe de micro-organismos. E também será avaliado a expressão de marcadores IM1 e IM2 por células obtidas por cell sorting em animais tratados e não tratados com antifúngicos. Será analisada a expressão de citocinas IL-12P40, IL-6, IL-10 e TGF-beta, pois a estimulação de ex-vivo com citocinas polarizadas de interferon ou de L4. Em situações hemostáticas, a microbiota influencia na biologia das células dendríticas, que são importantes para a indução das respostas inflamatórias. É por isso que os fenótipos dessas células serão avaliados entre os animais tratados e não tratados com antifúngicos. E as células, elas serão retiradas dos linfonodos e serão avaliadas a quantidade presentes no tecido e a expressão de moléculas coestimulatórias, como CD40, CD80, LX40L, PDL1 e PDL2. Essas citocinas, elas possuem funções importantes na modulação da resposta alérgica ao HDM. Após isso, será analisado como essas células elas respondem à inflamação induzida por HDM. E essa análise será realizada por células isoladas do pulmão de animais tratados e não tratados com antifúngico e transferidos para animais desafiados com HDM 24 horas depois do último desafio. E a análise da migração das células para os órgãos linfóides será realizada 24 horas depois da transferência intrataquial dessas mesmas células. E se nossas hipóteses se confirmarem, nós esperamos que os animais que receberam tratamento com fluconazol fiquem mais suscetíveis no desenvolvimento da inflamação causada nesse modelo de asma e assim investigar o mecanismo pelos quais isso acontece.